Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ou tem uma conferência, ou tem um seminário, ou eu não sei o que eu vou fazer, porque não para de chegar informação, não para de chegar ministração. Então, eu já desisti de controlar esse negócio aqui. Então, a gente vai combinar uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, só flui. Pronto, só flui, porque Deus está no controle desse culto, amém? Se você quiser um material mais didático, depois tem 4 ministrações aqui, você me fala e eu te dou ela. Amém? Mas eu creio que hoje nós vamos ter somente, e já é suficiente, um culto de ações de graça. Eu não sei se você sabe o que é um culto de ações de graça. Um culto de ações de graça é onde a gente demonstra nossa gratidão através das ações que temos. O culto de ações de graça não é um ritual religioso, onde a gente diz, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me fez. Não. O culto de ações de graça é onde nós temos ações que demonstram a nossa gratidão. Amém? Nós temos ações que demonstram o quanto nós entendemos o significado daquilo que recebemos. Nós temos ações que demonstram que aquilo que recebemos é importante. Então, num culto de ações de graça, nós não somos religiosos simplesmente em dizer obrigado. Porque a palavra obrigado, ela demonstra gratidão, mas ela também demonstra uma obrigatoriedade de se responder aquilo. Mas quando nós declaramos e louvamos ao Senhor, nós não estamos somente agradecendo, porque somos obrigados a agradecer. Mas nós estamos agradecendo, porque reconhecemos a bondade e a benignidade manifestada em nossa vida. Sabe, queridos, e eu ontem fui dormir e fiz uma postagem, acho que era meia-noite, mais ou menos, porque eu fui dormir meditando sobre o dia de hoje, sobre a semana passada, o que nós vivemos aqui. Se você é trabalhador dessa igreja, você esteve aqui presente ou recebeu, eu creio, se não recebeu, cobre o seu líder, as ministrações que nós tivemos aqui no sábado, na nossa reunião de trabalhadores. Para você que não é um trabalhador, nós tivemos uma reunião no sábado, exclusiva para trabalhadores da igreja, um presente da igreja aos trabalhadores que servem nessa igreja durante esses 10 anos, onde nós tratamos de coisas concernentes àqueles que estão com a mão na massa realmente. E tivemos uma palavra fantástica, tivemos várias palavras fantásticas, foi um dia maravilhoso, onde nós recebemos de várias unções, mas principalmente da unção apostólica e profética, que coincidia na vida de todos os ministros, e tivemos um dia onde entendemos um pouco sobre a importância de paternidade. Depois, no domingo, nós tivemos uma demonstração da paternidade, porque tanto o pastor Edmilson quanto a Aurinha, eles são considerados nossos pais, né? De uma certa forma, espirituais ou ministeriais, porque a minha história e a de Marcela é um pouco diferente, né? Deus trata com cada um de uma maneira. Na vida de Marcela, foi realmente a conversão de Marcela se deu através da vida do pastor Edmilson e de Aurinha. A minha conversão se deu através da vida do pastor Marcos, em etapas diferentes. Nós não nos convertemos juntos. Nós temos um intervalo aí de quase um ano entre uma coisa e outra. Mas tivemos também a paternidade ministerial dele, nos levando ao entendimento de chamado, ministério e tudo aquilo que usufruímos hoje através da paternidade dele. E quando eu ontem meditava sobre esse culto, e eu meditei bastante, eu pensava, meu Deus, eu só quero agradecer por 2 coisas que eu tive. Eu tive uma casa e eu tive paz. Eu estou falando espiritualmente. Eu tive uma casa espiritual e eu tive paz espirituais. Talvez eu não consiga nesse culto demonstrar para você tudo que isso representa, mas eu vou tocar em algumas coisas, porque a sociedade moderna, e principalmente pós-pandemia, tocou um pouco nesse entendimento, por conta da internet, por conta do YouTube, por conta da facilidade de chegar ao conhecimento.
Hoje, se você quiser entender sobre qualquer assunto, basta você ir no Google e colocar lá o que se fala sobre paternidade. E vai ter lá um monte de gente falando. O que se fala sobre prosperidade, sobre cura, sobre fé. Ou colocar lá no YouTube, se você é um pouco mais seletivo, você vai botar Verbo da Vida, cura. E vai aparecer lá um monte de ministração. E é verdade que você pode adquirir conhecimento de várias formas. É muito importante que você controle esse conhecimento, porque conhecimento é algo que pode ser levedado, porque um pouquinho só de fermento, uma meia-verdade, um falso engano, pode levedar a massa inteira. E você vai entender porque que a sua vida desgringolou se você estava ouvindo uma coisa que parecia boa. A Bíblia fala sobre o fermento do fariseu. É um pouquinho, uma vírgula fora do lugar, que é o que o diabo fazia com Jesus. O diabo tentou Jesus com a palavra, só que a palavra manipulada, a palavra fora do contexto. E, querido, se tem uma coisa que Deus abomina, e eu sou igualzinho a Deus, eu odeio manipulação. Mas pensa numa coisa que me tira do sério, que me faz ser o pior possível. É manipulação. Eu tenho muita dificuldade com isso. Se me roubar R$2 no mercado e eu perceber que foi de propósito, eu crio uma indignação absurda. Não pelos R$2, mas por ter manipulado. Porque Deus abomina a manipulação e Ele considera feitiçaria. E quando nós estamos propensos a todo tipo de conhecimento, nós podemos ser manipulados. Eu gosto muito quando o pastor Josias trata sobre 2 aspectos, né? Ele fala em momentos diferentes, mas eu consegui juntar. Que ele trata sobre a questão de que a unção, ela é conferida pela palavra, então o falso profeta, ele vai ser conferido pelo ensinamento da palavra, pelo ensinamento do mestre, mas também a falsa doutrina, o falso mestre vai ser conferido pela unção que está na vida do profeta, ou na vida do pastor. A unção, ela vai avaliar a doutrina, e a doutrina vai avaliar a unção. Você entendeu mais ou menos? Ele não falou desse jeito não, tá? Eu já peguei o que eu comi, mastiguei e estou entregando para você. Ele colocou isso dentro de 2 ministrações completamente independentes, mas eu registrei isso. E é verdade. Quando nós pensamos sobre isso, nós vemos que nós temos que ter cuidado com o nosso alimento. Que não é todo alimento que é servido, principalmente o de fast food, que é suficiente para manter você nutrido. Mas sabe, queridos, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos num lugar de segurança para se alimentar, eu creio que você, como eu, você pensa na principal referência que você tem, a sua casa materna ou paterna. Porque a sua referência de bom alimento veio desse lugar. Foi sua mãe ou seu pai que provavelmente pagaram o preço de fazer você comer vegetais, de fazer você comer legumes, fruta. Um bom pai e uma boa mãe não é aquele que dá biscoito recheado, não é aquele que dá tudo que a criança quer, mas é aquele que dá o que a criança precisa. Então, quando nós pensamos em alimento, nós pensamos em alguém que avalia esse alimento para nós. Porque quando bebês não temos o poder de decisão do que é melhor para nós. Quando crianças ainda não temos esse poder. Tem gente que envelhece sem ter jeito mesmo, mas a gente vai falar disso outro dia. Mas nós vamos ganhando consciência do que é bom e do que não é bom através do ensinamento dos nossos pais. Não é na rua que a gente aprende. Às vezes na escola algum ensinamento, mas é em casa. Então, quando eu penso sobre aquilo que vivemos, quando podemos cantar uma música como essa, eu sei. Veja bem o que você cantou. Você não está dizendo que você imagina. Você não está dizendo que ouviu falar. Você está dizendo que você sabe que certamente a bondade de Deus te alcança. Querido, talvez você não dê o valor que essa frase tem saindo da sua boca. Mas sabe que para essa frase sair da sua boca, teve homens e mulheres que pagaram o preço de vida para que você soubesse isso? Tiveram homens e mulheres que deixaram a sua casa, a sua parentela, a sua nação, para vir contar para você que a bondade de Deus te alcança.
Sabe por que você sabe isso? Porque você teve uma casa e nessa casa teve uma paternidade que te contou isso. Teve alguém que conduziu você para pastos verdejantes. Eu gosto muito quando fala sobre o pastor, porque ele me faz descansar em pasto verdejante. Ou seja, a ovelha farta de comer, deita no alimento. Faz a ilustração aí na sua cabeça. Uma ovelha faminta, ela vai chegar num pasto e ela não vai descansar, porque ela vai querer comer, 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 comer. Mas uma ovelha alimentada e abastecida, ela deita sobre a comida, ela descansa em pastos verdejantes. E sabe que eu e você podemos banalizar isso? Você é acostumado com uma mesa farta, você começa a querer escolher a comida. Lá em casa, às vezes, acontece isso. A comida está pronta, teve alguém que fez as compras, e eu não sei você, eu tenho muita dificuldade, eu detesto fazer compras, acho muito chato. Teve alguém que fez as compras, teve alguém que... E na minha casa se faz compras, pelo menos tem uma compra mensal, mas tem uma semanal, porque a gente come muita coisa que estraga, a gente come muita coisa natural, então legume, verdura, né? Quem só come enlatado, essas coisas, pode fazer uma compra por ano, mas quem come fresco precisa fazer compra sempre. Então teve pessoas envolvidas nas compras, teve pessoa envolvida no fazer, e fazer comida natural é muito mais trabalhoso do que a comida industrializada, que não é abrir lata, é descascar, é tirar o que está bom, o que não está, picar, cozinhar, dá trabalho. E aí você faz aquilo, e uma boa mãe serve diversidade, porque o prato tem que ser colorido, para ter todos os nutrientes. Então é o feijão preto, o arroz branco, a carne vermelha, a carne branca, o legume vermelho, o legume... Então vai ter colorido. Isso constrói um trabalho enorme. E às vezes o filho, que não participa desse processo, e dentro da sua imaturidade natural, ele olha e fala assim, só tem isso para comer? Você que é mãe, você que pagou por aquilo, que produziu aquilo, você olha e fala, eu dei o melhor que você precisa. Mas sabe que a gente pode se habituar com essa mesa e lamentar a lasanha sadia? Uma criança, às vezes, vai preferir trocar isso tudo por uma lasanha sadia. Mas quem é obrigado a comer lasanha sadia sabe do que eu estou falando. Quanto você queria uma mesa posta. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode considerar comum aquilo que Deus deu para nós como precioso. Querido, você só canta essa música, e essa música mudou toda a ministração. Mudou tudo, mas está dentro do que eu estudei, porque eu falei, meu Deus, eu posso cantar isso. Você pode cantar isso, porque você sabe. Você sabe, é um luxo, querido. Você sabe que certamente a bondade dele te alcança. Você pode até passar por aflições, mas você sabe que a bondade dele vai te alcançar. Você pode passar por perseguição, mas você sabe que a bondade dele vai te alcançar. Você pode até ter um sintoma, um laudo, mas você sabe que a bondade dele vai te alcançar. E ainda que chegue ao final nessa terra, você sabe que a bondade dele vai te alcançar na eternidade. E por que você sabe isso tudo? Porque Deus deu a você uma casa e Deus deu a você paz. E eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Porque o mundo moderno tem banalizado essas duas coisas tão importantes. E a pandemia banalizou mais um pouco. E você que está em casa, se ajeita no sofá. Porque a gente tem que entender uma coisa. Nós recebemos
nós temos uma instrução. Eu não vou conseguir abrir muito a Bíblia, eu tenho anotado ali, mas eu quero fluir. Nós temos uma instrução de que na nova aliança não é nem em Jerusalém, nem no monte que se adora. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, aonde você estiver, Deus está com você. Amém? Que coisa gloriosa. E é verdade. Você não depende mais de estar no monte, nem de estar em Jerusalém, para que você adore. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem ambientes programados por Deus para liberar coisas sobre a sua vida. Ué, pastor, aonde tem isso? Não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus marcou um lugar e um encontro. E era no dia de Pentecostes, porque tinha que estar reunido as pessoas de todas as línguas e de todas as nações. Era um dia de reunião, aonde tinha que se estar naquele lugar, não podia não estar naquele lugar para que Deus liberasse o que ele tinha para o seu corpo. Naamã, os rios da cidade dele eram muito melhores do que os rios daquele lugar. Mas o profeta diz para ele, vai lá se lavar no Jordão. E ele se ofende. Ele fala, mas não tenho eu rios muito melhores que esse? Eu esperava que esse homem, já que eu vim aqui, já que eu desci da minha grande condição e me rebaixei a vir nessa comunidade falar com a senhorinha do coque, ela tinha que pelo menos colocar a mão em mim. Mas Deus não definiu liberar algo sobre a vida dele através da vida de uma pessoa, mas através de um ambiente. E naquele rio ele foi curado. O tanque de Siloé, tantos lugares onde Deus planejou, marcou um encontro para que algo da sua vida fosse liberado, algo dele, uma bênção dele fosse liberada. Eu costumo dizer aqui que Deus marca o lugar certinho da unidade para liberar a sua bênção. Deus marca também ações. Deus marca, por exemplo, que se você honrar a casa do Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas, Ele vai abrir a janela do céu e liberar a bênção sem medida. Deus manda aquele profeta procurar aquela viúva específica, para que aquela viúva que estava passando necessidade fosse abençoada. Não era ela que ia abençoar o profeta, porque Deus podia mandar ele para a casa de uma mulher rica e ele ia comer muito melhor. Mas Deus quer abençoar aquela mulher, manda o profeta até lá, para ela servir o profeta e a prosperidade chegar na casa dela. Lugares marcados, ambientes definidos por Deus, para que você possa receber a provisão. Então, queridos, é verdade. Adorar, você pode adorar em qualquer lugar. Não precisa vir na igreja, não precisa se reunir, não precisa nada disso. Você é um adorador. Agora, não desconsidere os encontros que Deus marca com você. Não desconsidere os ambientes que Ele prepara para você. Não desconsidere a agenda divina. Quem estava aqui no sábado sabe o que eu estou falando. Quem estava aqui, quem ouviu, vai ver no vídeo, vai ver, vai assistir. Quem esteve aqui, viveu. O ambiente que Deus prepara. Deus escolhe lugares para a gente morar. Eu costumo dizer para você que quem escolhe pastor é ovelha. Né? O pastor não escolhe a ovelha escolhe pastor. Queridos, de uma forma natural, é isso mesmo. Você veio, você conferiu, testificou no seu coração e você ficou. Pelo menos eu creio que nessa igreja, pelo pastor, você não foi convidado. Certo? Você pode ter sido convidado por alguém, vai lá, experimenta o pasto, experimenta a água e vê se é um bom lugar para você acampar. Não foi assim? Você veio, experimentou do alimento, experimentou da água e viu que o lugar era bom e acampou. Mas quem faz essa verdadeira escolha? Queridos, é Deus. Deus conduziu você para um lugar.
sabe que nunca vai ter o lugar perfeito, porque você pode ir para uma igreja ou para um lugar ou um ambiente que Deus enviou você por dois motivos. Um para ser bênção e outro para ser abençoado, ou os dois juntos. Mas o que acontece? Muitas vezes Deus vai conduzir você para uma igreja menor que a sua, ou mais necessitada que a sua, para você abençoar aquele lugar. Muitas vezes Deus vai conduzir você para um lugar maior para você ser abençoado também. Porque vai depender da fase, do momento, daquilo que Ele encontrou em você. Mas é Ele quem escolhe. E sabe, queridos, eu quero, nesse culto da manhã, fazer um culto de ações de graça por essa casa. Eu tenho o meu testemunho, você deve ter o seu. Eu quero dividir com você o meu testemunho. Nós vivíamos o momento mais difícil da nossa vida, onde a gente não entendia o que estava acontecendo. Uma pressão absurda. Para você que não sabe, nós perdemos o nosso primeiro filho com 3 dias de vida por um erro médico. E era muito difícil. A gente tinha, imagina, eu tinha tudo planejado. Estava tudo planejado, tudo de acordo. Eu tinha um bom médico. Nós tínhamos um bom médico. Nós tínhamos um bom plano de saúde. Nós iríamos ter a criança numa excelente clínica. Tudo que naturalmente podia ser feito, estava tudo planejado. Uma gravidez excelente. Marcela engordou 11 quilos, que era o que o médico deixava. Fazia hidroginástica, eu acompanhava em todas as consultas, alimentação impecável, que o médico dela não gostava de... Falava, olha, o melhor parto é o parto sem gordura. Então, ele é bem rigoroso com isso. E a gente adotou e seguia tudo que tinha que fazer. Tudo certo. Plano de saúde pago, clínica contratada, melhor médico. Segundo, o médico substituto dele é ótimo também. Só que o médico substituto viajou e ele teve dengue no dia. Chamou um terceiro que a gente não conhecia. Esse terceiro chamou uma anestesista que a gente não sabe de onde veio. Ela errou a anestesia. Nós perdemos o nosso filho. Confusos. Aonde erramos? Não conhecíamos o caráter de Deus, não sabia se Deus tinha dado e tomado, não sabia. Naquele momento de aflição, minha mãe, eu já não tinha mãe, Marcela não tinha mãe, momento de aflição, querendo colo, tendo que segurar uma onda, um querendo segurar o outro, Deus nos enviou para cá. Eu lembro de Marcela descendo aquela rampa ali, não tinha esse espaço todo, mas já tinha um espaço ali, toda costurada, toda, porque tentou fórceps, teve que fazer cesárea, toda costurada, com o seio cheio de leite, sem filho, doía tudo, curvada, desceu ali, eu sem dormir, eu também não estava bem naquele dia, vendo o sofrimento dela, não entendendo o que tinha acontecido, e nós fomos recebidos nessa casa. Querido, a gente pode banalizar isso, mas eu sei que Deus marcou isso numa agenda. Deus marcou aquilo na agenda. Existe um lugar, meu filho, para te abrigar. Nós pisamos aqui em janeiro de 1998 e a nossa vida foi completamente transformada. Por causa de um ambiente que Deus preparou para derramar a bênção dele sobre a nossa vida. 6 meses depois, sem poder, Marcela já estava grávida de novo. E a gente já estava com uma vida toda restaurada. E meus filhos são bênção, 2 presentes de Deus que eu recebi. Eu sei que o Bernardo está no céu, porque o reino de Deus é das crianças. Então ele está lá, eu vou conhecê-lo. Mas, querido, eu aprendi tudo nesse lugar. Cheguei aqui, pastor Marcos se envergava, magrelo, com aquele vozeirão, e ele dizia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu conhecia a vontade de um Deus que castigava. Eu conhecia a vontade de Deus que estava com uma vara na mão só esperando eu errar. Eu conhecia a vontade de Deus que matava. E aí eu ouço tudo ao contrário. E fico liberto. O diabo tentou arrumar uma arapuca para a gente. Mostrou uma criança no pé da cama para Marcela. Marcela viu uma criança se apresentando como Bernardo. E aí já era cilada para a gente ficar dependente daquilo. Mas graças a Deus eu tive discipuladores que me orientaram sobre espíritos de engano.
Os espíritos, eles conhecem os seus parentes, eles conhecem aquilo, e eles vão se apresentar dessa forma. Aquele espírito ia nos enganar, ia pegar a nossa emoção e nos trazer. Nós tivemos pessoas que nos discipularam e falaram, não é assim. O Bernardo está num lugar maravilhoso, mas ele não pode falar com a gente. Querido, orientação numa casa. E aqui eu cresci, meus filhos cresceram, meus filhos andaram nessa casa, meus filhos foram criados aqui. A gente parava o carro lá na frente e alguém sequestrava o nosso filho. E aqui não tinha ar-condicionado na época, então a Anice, que era esposa do pastor Marco, arrancava a roupa do meu filho todo. Quando eu via, estava só de fralda. E tinha que lembrar da fralda ser bonitinha para vir para a igreja. Ela arrancava tudo, me devolvia sem roupa. E meus filhos foram criados aqui. E hoje, meu Deus, o que eu colho na vida dos meus filhos. 2 filhos incríveis, que sabem a palavra, que provam da unção. E aí eu posso dizer, uau, eu sou o cara, a Marcela também. Não, querido. Deus preparou uma casa, um ambiente. Deus preparou um lugar para cuidar de mim, para cuidar da minha família. E aí Deus marca reuniões, almoços de família, encontros. E se você está aqui, você não tinha que ouvir isso, porque você já está aqui. Quem tinha que ouvir isso é quem não está, né? Mas eu quero que você faça como eu hoje. Valorize. Casa. Deus marca encontros. Cada vez que você chega aqui, eu não sei como você chega, mas você sai melhor. Posso dar seu testemunho, Márcia? Posso, né? Na frente de todo mundo. Márcia chegou aqui na quinta-feira, toda torta. Acordou de manhã com uma distensão na coluna, veio toda torta. Aí eu estava ali, vi que ela foi ofertar torta, né? Falei, que isso? E uma mulherzinha torta. E aí, quando acabou o culto, eu fui falar com ela, e aí ela me falou alguma coisa da vida particular dela, porque ela estava com aquela dor, e eu, como pastor, orei por aquela situação particular, não pela dor, mas pela ação particular, a causa da dor. Porque, como pastor, eu quis cuidar da alma, da condição dela. E terminei aquela oração dizendo, amanhã você vai acordar bem. Foi a minha oração. Quando eu abri os olhos, Gabriel estava atrás de mim. Gabriel, para quem não sabe, é esse meu segurança aqui. Que eu sei que ou é ele ou o Léo Pixel, né? Porque é para realmente me proteger. E eu olhei para ele e eu reconheço a unção de evangelismo que tem na vida dele. E eu falei, Márcia, você já recebeu a oração do pastor. Mas o evangelista está aqui. Ele mandou ela sentar, ela sentou, com muita dificuldade, se jogou do meio do caminho na cadeira. Ele foi, esticou as pernas dela, fez uma oração simples, de doer. Simples. Falou, levanta. Ela levantou, sentou, saiu aqui dançando. Podia receber em casa? Podia, querido. Mas será que em casa ia ter pastor, evangelista, profeta, os 5 dons servindo ali? Tem não. Tem um lugar marcado. Tem encontro marcado. Deus nos deu uma casa. E uma casa de mesa farta. Eu quero hoje, eu vou dizer, sabe por quê? Já teve pastor Marco, teve pastor Júnior, agora sou eu, não sei quem é amanhã, espero que seja eu ainda, se Deus não me demitir. Mas eu estou pastor, amém, querido? Foi Deus que me colocou, a cadeira é dele, não se ilude para você não sofrer, a cadeira é dele. Mas ele colocou, pastor, colocou todo mundo nesse lugar para servir você. E aí, às vezes, tem algumas reuniões, alguns anúncios dos avisos, e as pessoas pensam assim, mais uma programação. Não, querido, é mais um encontro marcado por Deus para te abençoar. No corpo, na alma e no espírito. Ontem as mulheres foram só se divertir, porque tem alma. Tem alma, e a alma precisa de conforto, porque é a casa. Mais do que o seguinte, tem palavra, porque também precisa de orientação. Então, Deus prepara uma casa, um ambiente.
não negligencie os ambientes que Deus preparou para você. É basicamente isso que eu tenho para dizer para você. Considere os ambientes que Deus preparou para você. Você foi plantado num lugar. Você foi colocado num lugar. E você só vai dar fruto se a sua raiz estiver pegando os nutrientes da terra. Se a tua raiz receber água, você foi plantado no lugar. E quem fez isso? Diga comigo, Deus. Deus te deu uma casa. Deus te deu paternidade. E eu quero ler só um texto, talvez à noite eu fale mais sobre isso. Mas sabe, um texto que tem mexido muito comigo, eu acho que é 1 Coríntios 4, abre lá comigo, se eu não me engano, 15. Vocês sabem que eu tenho dificuldade com números, mas esse versículo é muito importante para mim. 1 Coríntios 4, isso mesmo. Eu quero conversar com você sobre algo que talvez ninguém nunca contou para você. E eu não vou ministrar sobre um único versículo, tem muita coisa que pode ser visto ainda nisso, mas eu hoje quero abrir um versículo em várias versões. Você chegou aí? Então diga comigo, eu sei que a bondade de Deus me alcança. E eu sou grato, porque alguém me contou isso. Esse texto fala assim, você está na revista atualizada, né? Vê se seu texto é assim. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. É essa. Milhares de preceptores em Cristo. E aí você lê isso e entende pouca coisa. Mas eu não sei se já tem aí outras versões da Bíblia. Tem, não? Tem? Não? Não ainda. Não, ainda está no programa novo daqui. Não é mais o antigo. Então eu vou abrir para você. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler para você na NVI. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. E agora eu vou ler na Viva. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros para ensiná-los a respeito de Cristo, lembre-se que vocês têm só a mim como seu pai, porque fui eu que os levei a Cristo quando lhes preguei o Evangelho. O que esse texto nos ensina? A diferença entre mestres, mentores e paternidade. Vou falar de novo para você. Esse texto está ensinando a diferença entre mestres, mentores e pastores ou paternidade. E o que é importante você entender numa geração do YouTube? Queridos, eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir Luciano Subirá, eu gosto muito de ouvir alguns mestres que estão também no YouTube, que são alinhados à palavra da fé, estou uma coisa ou outra, mas eu consigo separar. Mas sabe de uma coisa que a gente precisa entender? Os mestres, eles amam a palavra, amam a doutrina, mas eles não receberam a ferramenta para cuidar de você. Porque não é do chamado do mestre. Veja bem, todos nós somos filhos de Deus e cuidamos uns dos outros, ok? Eu estou falando de chamado, ministério. Não é porque a pessoa é mestre, ela não gosta de gente. Não existe isso. Amém? Não é porque, por exemplo, o profeta ele não gosta de tumulto, de estar o tempo todo com muita gente. Ele gosta de determinado isolamento, mas ele gosta de gente. Porque tudo que nós fazemos no Evangelho é por causa das vidas. Certo? Então, quando o mestre estuda a palavra e ama a palavra, qual é a alegria dele? Que através da revelação ele vai transformar a sua vida. Mas ele não recebeu a ferramenta de apacentamento, de cuidar. Então, nos 5 dons ministeriais, nós vamos perceber que destoa um pouco. O evangelista, ele ama o perdido. Mas depois que ele deixou de ser perdido, ele tem que ser apacentado.
O mestre ama a palavra, mas depois que você recebeu o ensino, você precisa ser acompanhado. O apóstolo ama a visão, mas depois que ele implanta a visão, alguém precisa manter aquilo. O profeta, ele vai te revelar, vai botar a sujeira toda para fora, vai te revelar o que fazer, o que está errado, o que está certo, mas ele não vai acompanhar esse processo. O chamado que acompanha esse processo é o pastoreio. Então, existe uma necessidade de apacentamento. E essa palavra pastor pode ser ligado a guiar, conduzir, governar ou cuidar. Ela vai estar associada a tudo isso. Mas algo que eu quero tratar com você, além do pastoreio, é a paternidade. Quando nós somos colocados num ambiente, nós também, Deus escolhe para nós o nosso pai. Pai espiritual não é você que escolhe. Você pode escolher mentores, você pode escolher pessoas que vão te ajudar, mestres, mas você não escolhe pai, nem natural, nem espiritual. E por que é importante você saber isso? Para que você não abra mão do princípio que diz para você honrar pai e mãe. Ali é natural. Ele diz honrar pai e mãe para que tenha longevidade e que vá bem nessa terra, prosperidade. Então a honra a pai e mãe, além de trazer uma vida longa, também libera prosperidade. E como é que você honra seu pai e sua mãe? Você honra primeiro com a sua presença, com a sua gratidão. Quer ver seu pai e sua mãe feliz? Vai na casa deles. Eles amam relacionamento. Mas quando nós tratamos de pais espirituais, a gente se confunde um pouco. Por quê? Porque a gente está na geração dos coaches. A gente quer mentor. A gente quer quem sabe mais. A gente quer quem tem mais revelação. Mas deixa eu dizer, o filho de um analfabeto pode escolher um professor para mentor, mas o pai dele vai ser um analfabeto. O filho de um analfabeto pode escolher o professor para conduzi-los, mas o professor não vai dar a vida por ele, o pai analfabeto dá. Então, pai, a gente não escolhe, Deus escolheu. Seu pai natural e seu pai espiritual, porque ele te gerou antes que você pudesse escolher alguma coisa. Então, duas honras que você precisa entender para a sua vida. Por quê? Porque Deus quer liberar. Ontem eu estava conversando com o Leandro lá em casa, e no meio da conversa veio uma inspiração. Eu falei, Leandro, os camelos estão à porta. Os camelos lá da Rainha de Sabá, para quem já ouviu essa ministração, a Rainha de Sabá vai conferir Salomão, mas ela leva camelos com muito ouro, pedra preciosa, e fica na porta para conferir. Quando confere a prova, os camelos entram e despejam sobre Salomão. E eu tive esse sentimento. Os camelos estão à porta. E por que os camelos não entraram ainda? Porque a sua honra está sendo conferida. Olha que palavra estranha. E é na minha vida também, querido. Fica tranquilo. Porque ora eu falo como pai, ora eu falo como filho. Porque eu não sou órfão não, tá? Eu tenho pai espiritual. E durante muito tempo, eu tinha muita dificuldade de entender meu pai natural e tinha muita dificuldade de entender meu pai espiritual. Porque o temperamento da gente é completamente contrário. E como todo filho, o que eu queria dar para os meus filhos, o que o meu pai não deu. Só eu que sou assim? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E por conta disso, a gente acha que é melhor do que o nosso pai. Mas deixa eu dizer, sabe qual é o topo do topo do topo da vida com Deus? É o lugar de filho. Você já nasce de novo no topo da carreira. Porque não tem nada mais que você consiga alcançar que seja maior do que a posição de filho. Esse é o topo da carreira. Então, quando você é pai, não é mais importante que isso. Ser um pai espiritual de alguém não faz de mim melhor do que ninguém. Porque, na realidade, o melhor é ser filho.
Mas eu não posso, quando pai, desconsiderar o que foi feito por mim. Eu não posso negligenciar a minha paternidade. E eu vou falar de novo, porque tem muita gente aqui que veio de outras igrejas, se converteu em outros lugares, mas depois fez rema, e o pai analfabeto já não servia. Me ama. Me ama, continua me amando, que é lucro para a tua vida. Os camelos estão à porta, amém? Não atrapalha os camelos, não. Me ama. Mas, querido, deixa eu dizer, existe paternidade sobre a nossa vida. E a gente precisa honrar a paternidade, sim. A gente precisa honrar ambientes, sim. Porque ambientes são escolhidos por Deus e paternidades são escolhidas por Deus. Você não é preso ao seu pai. O meu filho está em Brasília. E, queridos, tem uma nota no meu coração. Que de lá são lugares maiores. Mas ele não deixou de ser meu filho. Tem notas. A gente não é. Deus não deixa a gente pegar de surpresa. Notas de lugares maiores. Mas ele tem uma casa. Ele lá está morando num apartamento, mas a casa dele é aqui. Ele tem uma casa e ele tem paz. E ontem, no meio da madrugada, ele manda uma foto, porque aconteceu algo bom para ele, e ele mandou lá, dividiu com a gente, honrando os pais. Então, o que nós precisamos entender? Você não vai ficar na casa de papai para sempre. Você pode crescer, pode cuidar de outros negócios ou cuidar dos negócios do seu pai. Tanto faz. Seu pai é médico, você não tem que ser médico. Mas você vai honrar a casa do seu pai. E você vai honrar a sua paternidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você me honrar? Não. Pode ser que eu nem seja responsável pelo seu nascimento, novo nascimento. Não é isso. Pode ser que você nasceu de novo aqui, como aconteceu no batismo, a menina nasceu de novo e no domingo seguinte veio me agradecer, porque foi ela nascer de novo e ser batizado, as portas se abriram, portas de emprego se abriu, e o marido dela foi promovido e ele foi morar em outra cidade. E ela veio com lágrimas nos olhos dizendo, foi aqui que eu recebi a bênção. Eu falei, mas fica tranquila, aqui foi só a porta. Um planta, outro rega, e Deus é que dá o crescimento. E está tudo bem. Você não tem que ficar preso ao seu pai, mas a honra, essa você deve a ele. Essa honra você deve. E quem são nossos pais espirituais? São aqueles que levam a gente ao novo nascimento. Podem ser aqueles que nos discipulam também. E são aqueles onde você usufrui do governo do ambiente. Então, pode ser que você congregue nessa igreja e a gente nunca tem uma conversa frente a frente. Mas você usufrui desse governo aqui. Quando você chega, tudo está funcionando, não está? A palavra está pronta, a música está pronta, porque tem uma unção de governo que o Pai recebe. E isso também nos atinge. Então, querido, eu sei que não foi um papo muito doutrinário, que eu não te dei todos os versículos, porque não dá tempo. Mas eu quero dizer para você, os camelos estão à porta. Não deixe de honrar o ambiente onde Deus te plantou e a paternidade que Deus colocou sobre a sua vida. Você pode se alimentar de conhecimento no YouTube. Você pode assistir cultos, mas é importante que você leve em consideração o ambiente que Deus prepara para você. Que você leve em consideração a paternidade que Deus te deu. Vou te fazer uma pergunta bem sutil, daquele jeito que, né, você teve o culto com o pastor Igmilson domingo passado, volta para a real agora. Fazer uma pergunta bem do meu jeito. Deus é maluco? Deus ia escolher um pai qualquer para você? Deus ia falar, botei esse aqui porque não tinha ninguém melhor. Não, querido. Deus vai escolher a paternidade que você precisa. Deus vai escolher aquela pessoa que é capaz de criar você, de dar a vida por você. Pode não ser o mais eloquente. Arão era eloquente. Moisés não era. Pesado nas palavras.
Moisés devia ser, talvez, como seu pastor, pesado nas palavras. Mas um dia que Moisés não estava lá, para onde foi parar o governo? Arão trocou Deus para não contrariar o povo, porque pai diz não. Pai que é pai diz não, não pode. Arão não quis contrariar o povo, porque era eloquente, não queria perder a popularidade. Um dia que o eloquente ficou no governo, trocou o Deus da igreja. Porque Moisés não era eloquente, mas era pai, tinha um coração suficiente para aguentar milhares e milhares de pessoas murmurando e não desistir delas. Se colocar entre Deus e essa multidão murmuradora para garantir a vida deles. Conduzir um povo murmurando num deserto. Será que Arão, com toda a sua eloquência, pagava esse preço? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não escolha a paternidade por causa de eloquência. Não escolha a paternidade só por conhecimento. Não escolha. Aliás, não escolha a paternidade. Você pode ter mentores e várias pessoas. Eu sou uma pessoa que aprendo de muitas outras. Eu gosto de recolher informações e você vai ver na minha vida que eu toco em muitas áreas, porque eu toco em muitas coisas. Foi maravilhoso, eu estive lá em Petrolina e aprendi com o Edilson de Lira sobre uma administração de igreja, que coisa fantástica. Sento um pouco o maneco, saio transformado, jurando que eu vou ler 30 livros por mês. Encontro com o João Roberto e sou moído na minha alma e cresço. Encontro com o apóstolo Guto e falo, meu Deus, eu tenho que aprender sobre humildade ainda com esse cara. Tanta gente que toca a minha vida. Muitos mentores, eu posso ter muitos, 10 mil. Mas pai foi quem me gerou. E eu preciso entender que se eu não honrar a paternidade, eu nem vivo muito, nem tenho prosperidade. Porque honra teu pai e tua mãe. Quando eu falo paternidade, queridos, eu estou falando de pai e mãe, tá? Porque no Verbo da Vida nós não temos o ofício da mulher pastora, por conta da questão do governo. Mas as mulheres apacentam e dão a vida. Se você está nessa igreja, você é apacentado por Marcelo. Quando ministra, quando sobe aqui em cima, ou diretamente, quando aconselha, você é apacentado por Alê, quando a sua família tem uma questão com o filho, as mulheres apacentam. Nós não damos o título de pastora por conta da questão do governo que é dado ao cabeça. Mas você tem mãe, você tem pai, você tem mãe. Mas eu nunca usufruí de uma conversa, um café da manhã na mesa. Não usufruí sentado frente a frente, mas sentou na mesa e comeu. É porque são muitos filhos. Então você senta na mesa, mas você usufruiu de todo o preparo. Você usufruiu das compras, você usufruiu do sacolão, você usufruiu do descascar legumes, porque durante a semana a gente descasca muito legumes, e frutas também, abacaxi inclusive. Muita coisa que é descascada, para quando você chega aqui no domingo, a mesa está posta. Numa casa que Deus plantou você, com uma paternidade que Deus plantou você. E se você está visitando, leva isso para a sua igreja. Venha me visitar, nos visitar sempre, mas reconheça o lugar onde Deus te plantou. Reconheça a paternidade que Deus colocou sobre a sua vida. Tenha mentores, mas nunca deixe de honrar o seu pai. Nunca deixe de honrar sua mãe espiritual. Nunca deixe de honrar aquela senhorinha do coque, que quando você não queria nada com nada, ela te dava uma palavra e levantava você, ela declarava e orava pela sua vida. Alguém te gerou, criatura. Você não nasceu de chocadeira. Alguém gerou você. Alguém orou por você. Alguém viu em você algo quando nem você via. Alguém acreditou que de Nazaré saía alguma coisa. Alguém fez isso. Honre essa vida. Alguém cuidou de você. Alguém orientou e corrigiu você. Você foi promovido por um ambiente
onde alguém sustentava esse ambiente. Então, honre o ambiente e honre a paternidade. E aí os camelos vão entrar. Amém? Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu estou falando para você hoje, eu não sabia há 3 anos atrás. Eu não sabia. Eu fui aprender isso depois do início da pandemia. Deus começou a tratar coisas comigo. E eu sei que coisas que estavam retidas foram liberadas por causa do meu entendimento. O entendimento de honra a essa casa. Eu tenho tanta honra a essa casa que eu não sei expressar para você. Eu nasci nessa casa. Como filho, fui estudar 10 anos fora. E depois Deus me trouxe para essa casa para cuidar dos negócios do meu pai. Eu não estou falando do negócio do meu pai celestial só, não. Eu estou falando do meu pai espiritual. Eu nasci nessa casa. Fui gerado nessa casa. Meu parto foi aqui. E meu pai me ensinou aqui. E depois eu tive um outro pai que me colocou no caminho do ministério. Eu tenho uma honra a alguns pais. Eu tenho, meu Deus, quanta honra ao governo que eu usufruo do apóstolo Guto. Um homem que nunca desejou ministério, que é simples, que não era eloquente. A ministração do apóstolo Guto, perto dos outros que se levantaram na época, profeta, mestres, era muito simples, mas foi a ele que Deus confiou o governo, a paternidade desse ministério. Hoje, pastor Bunch passou para ele. Aí você diz, mas eu nunca sentei com o apóstolo Guto, mas você come na mesa e come os legumes que ele descasca. Porque enquanto a gente está aqui, tem muita coisa acontecendo no mundo, no Brasil, no ministério, e ele está providenciando tudo. Recebendo de Deus a orientação. Em 2019, faz um estúdio. Faz um estúdio. Para quê? Para 2020, todo mundo receber ministração em casa. Pensa o que é paternidade. Deus escolheu um pai para preparar o alimento para a gente no meio da falta. No meio da pandemia, chegava na sua casa alimento. Rema não parou, igreja não parou. Deus prepara aqui a nossa igreja local e investe em comunicação. Chega 2020, a gente tem um estúdio. Você recebeu o alimento em casa. Não foi do iFood, não, querido. Foi do Verbo Campo Grande. Chegava lá na sua casa. Por quê? Para você ser alimentado. Por quê? Porque você tem uma casa e tem pai. Então, não banalize essas coisas. Não estou falando do ser humano, não. Estou falando da paternidade, da casa, do ambiente. Honre essa casa. Honre, traz o teu tesouro à casa. Invista na casa, cuida da casa. Não deixa ninguém jogar lixo na casa. Cuida da casa. Por quê? Porque foi um ambiente que Deus escolheu para te levantar. Pai, obrigado, Pai. Nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos plantou num ambiente saudável. Nós somos gratos, Pai, por tudo que temos recebido dessa casa espiritual. Nós somos gratos pela paternidade que o Senhor nos deu. Nós somos gratos, Pai, porque sabemos, através de tudo isso, o Teu caráter. Conhecemos ao Senhor, porque vemos em Jesus o Seu caráter. Pai, eu creio na autoridade do nome de Jesus, Pai, que os camelos que estavam na porta, eles vão ser liberados diante da nossa gratidão, do nosso entendimento e da nossa honra devida, Pai. Eu creio, Pai, que a honra a essa casa e a honra à nossa paternidade, ela vai aumentar cada dia mais, porque nós somos gratos e reconhecemos que o Senhor nos plantou num bom lugar, em nome de Jesus. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.